O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse segundo ano de atividades do projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias, além das nossas tradicionais lives na primeira quinta-feira de cada mês, nós preparamos uma série de entrevistas que ficarão disponíveis em nossas redes sociais. Hoje vamos conversar um pouco sobre o uso de telas nos primeiros anos de vida. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer em receber mais uma vez a fonoaudióloga Beatriz Servilha. Tudo bem, Beatriz? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, agradeço imensamente. É um prazer estar novamente com vocês aqui no Projeto 1000 Dias. Nós que agradecemos a sua participação, mais uma vez colaborando com o nosso projeto. E para a gente começar a nossa conversa, Beatriz, eu tenho uma pergunta que é interessante a gente abordar quando a gente fala sobre o uso de telas. É algo novo na vida das crianças? Ou será que esse uso ele vem lá do passado? Você poderia dar um breve histórico para a gente? Sim, Carla. Embora seja algo que esteja sendo, muito discutido nos dias de hoje, especialmente por conta da pandemia, o uso de telas ele não é uma discussão recente, né? Então, assim, os primeiros estudos, que pelo menos eu tive conhecimento, eu fiz um levantamento histórico e eu vi que os primeiros estudos começaram na década de 50, em que os pesquisadores gostariam de entender o efeito da televisão nas famílias, foi quando começou a questão da tela. E o que eles perceberam nessa época é que as famílias se uniam para assistir a programas de televisão, E esses estudos, para observar esse efeito da televisão, eles se acentuaram também um pouquinho mais na década de 80, 90, porque os pesquisadores começaram a observar que as crianças começaram a ficar muito tempo em frente à televisão nessa época, pela televisão, e também com os videogames, que começaram a ter mais espaço nessa época, vamos dizer assim, e nessa época também, o conteúdo, o que os pesquisadores eles observavam, e era uma preocupação, é que as crianças estavam passando bastante tempo em frente à TV, mas o conteúdo que se tinha nessa época era um conteúdo restrito para crianças, então o que eles diziam era assim, um período do dia existiam alguns programas para a criança, mas em outros momentos existia um conteúdo muito adulto, E como que eles observavam assim, como que era a violência, aqueles programas que tinham violência, então, que eram coisas para adultos e as crianças estavam observando, Nesse momento também, na década de 80 e 90, como eu falei dos videogames, também começaram a questionar, que as crianças começaram a ficar muito tempo no videogame, e nessa época, assim, eles começaram a ver questões de saúde nas crianças, porque as crianças faziam menos atividade física, muitas vezes comiam mais alimentos, como que eu posso dizer assim, mais salgadinhos, Ultraprocessados? Isso, que é os snacks, E aí começaram a observar também uma questão de ganho de peso nas crianças, Então, assim, realmente não é algo de hoje, O que a gente tem visto hoje é essa discussão, mas essa discussão já começou há muito tempo atrás, Certo, Beatriz. Então, a gente pode também observar que a quantidade de conteúdo disponível para crianças lá do passado
até agora também mudou, tanto a quantidade quanto a qualidade, né? Isso mesmo. Então, assim, à medida que, né, o tempo foi passando, né, então, assim, como nós estávamos falando, existiam os programas de TV, existiam os programas e alguns, né, jogos de computador, né? Computador não, desculpa, videogame. Mas com o aumento da tecnologia, né, houve um avanço, né, nos programas de televisão, então aumentaram os programas de televisão, inclusive canais para o público infantil, né? Então, assim, tem aqui alguns programas que eles são, né, a gente observa que eles são trabalhados por pedagogos, né? Então, os programas aumentaram, né? A demanda para o público infantil aumentou, né? Também houve um avanço tecnológico nos videogames, né? Esses videogames, eles não estão somente mais na televisão, né? Eles passaram para o computador, então havia jogos, né, para o computador, né, que antigamente era grande e ele começou a ficar cada vez menor, né, até chegar no celular, né? Então, assim, hoje nós temos, né, uma gama muito grande de muitos, né, agora me fugiu a palavra, mas assim, é uma gama muito grande de oferta, né, para as crianças, tanto na televisão, né, quanto no celular, né? Então nós temos tanto a parte de desenho, né, filmes, música, né? Então histórias, então esse repertório infantil aumentou muito, né? E foi diminuindo cada vez mais de tamanho.